E vamos seguir em frente. Olha aí. Muito bem, pessoal, estamos aqui no Neurovendas, né? Prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. Um grande abraço a Jade, Fabiano. Olha aí o Fabiano, né? Pessoal aí da igreja Obras da Fé também lá, do Fernando, do pastor lá, muito bom. Bom, gente, nós vamos agora sem delongas para que a gente possa estar avançando nesse processo, falando sobre neurovendas, né? Neurovendas e decisão emocional do cliente. Afinal, toda e qualquer decisão, ela está envolvida com o seu cérebro. Não existe e não tem como você estar avançando em vendas se você não entender sobre cérebro. Você vai conseguir caminhar, avançar, prosperar, fazer grandes negócios. Mas uma coisa eu posso trazer para você aqui. Em algum momento vai haver uma falha. Sabe por quê? Porque você não vai entender as tomadas de decisões do seu cliente. Diante disso, o nosso tema é como o cérebro decide comprar antes mesmo da lógica de agir. Lembrando que nós estamos aqui para gravando para o YouTube e também ao mesmo tempo para o Instagram. Então, por vezes eu vou estar oscilando o olhar. E qual é o objetivo da aula, né? É apresentar os fundamentos científicos, neurocientíficos da neurovendas e mostrar como o uso estratégico de emoções acelera a tomada de decisão do cliente, aumentando a conversão em vendas. Ou seja, você precisa estar utilizando agora gatilhos cerebrais e entender como que o mesmo funciona para que você possa estar avançando com esse processo de vendas. Muitos acham que vender é convencer pela lógica. Vender, mas a neurociência mostra que a venda ocorre antes disso, no sistema emocional, né? E esse assunto, inclusive o Fabiano está aí como um expert dentro dessa área também, nós trabalhamos a área da neurociência com o entendimento que a venda ocorre antes. Principalmente, nós temos dois tipos de vendas que é muito interessante nós estarmos falando, e existem dois tipos de atuações, né? Vem aqui um bônus já lá do workshop de sábado que nós estamos preparando. Existe um processo de vendas onde o sistema límbico, o hemisfério direito do seu cérebro, ele é extremamente importante e fundamental para que você agora possa estar fechando negócios. Porém, quando você está falando em um processo de low ticket, ou seja, baixo ticket, as emoções, elas são primordiais para que você consiga agora estar fechando negócios. Basicamente, segundo a doutora Suzana Herculano, minha professora na pós-graduação em neurociência na PUC, ela nos traz, por exemplo, que nós temos de 84,6% a 90, 95% as nossas tomadas de decisões no hemisfério direito, ou seja, o seu sistema límbico, o seu lado emocional, aonde você tem os seus arquivos de memória em uma região, uma parte deles chamada hipocampo. Imagina uma grande gaveta onde as suas emoções, seus instintos estão totalmente guardados ali. As suas percepções, elas vêm através do momento em que você recebe gatilhos de informação em seu cérebro. Porém, quando nós estamos falando em baixo ticket, isso é fundamental para que você utilize, sim, muito o seu emocional. No entanto, quando nós estamos falando em eh, o high ticket, o alto bilhete, nós estamos falando que sim, uma pessoa vai tomar uma decisão de entrar em um programa com você, numa mentoria, por exemplo, de 20, 30 ou 50K, ela vai tomar essa decisão em um processo simplesmente de lógica com emoção e viés, conexão emocional um com o outro. Sim, isso faz sentido. Não pense que você vai vender, por exemplo, um high ticket com a emoção de uma pessoa. Ninguém sai, por exemplo, de uma hora para outra e vai fazer um investimento na sua mentoria, por exemplo, de 60 mil reais, de 60K. Mesmo que essa empresa possa pagar, ela vai querer entender a lógica, o seu hemisfério esquerdo do seu cérebro, né? E aí eu quero deixar um grande abraço aí, ó, o Regis, né? O Adner, então, pô, legal aí, legal, pessoal.
Isso é muito importante você entender. Existem duas áreas fundamentais. Low ticket você vai utilizar, ou seja, o baixo ticket você vai utilizar sim gatilhos cerebrais com a percepção correta e com a promoção correta, né? Não é aquele negócio assim, ó, último lote, último lote, último lote, isso nunca acaba. Entende? As pessoas entendem que você é um charlatão. Não faça isso. Diante disso, quando você se posiciona agora com seriedade naquilo que você está fazendo, você não volte atrás na sua promoção, ok? Se é a promoção e o bônus até X data, é até X data. Depois disso, você passa. Da mesma forma, nós temos aqui, até o dia 7, a nossa promoção é o valor de R$ 47. Passou disso, a partir do dia 8, esse bilhete vai entrar para R$ 97 para o Workshop Neurobusiness, onde você vai ficar 5 horas diretamente comigo, onde você vai ter apostila, onde você vai ter ensaios, estudos ali, e aonde eu vou estar falando por 5 horas, pegando em sua mão para estar agora juntando, tirando as suas dúvidas e avançando em todo esse processo de neurobusiness. Agora, a credibilidade, ela é fundamental. Então, no low ticket funciona os gatilhos emocionais? Muito, funciona. Já no high ticket, você precisa trazer agora essa conexão emocional, mas ao mesmo tempo você precisa trazer é, bases para que essa pessoa possa entender por que ela vai investir num valor de high ticket com você de 30, 60 mil, 100 mil reais, por exemplo, em sua mentoria, e por que ela deve fazer isso. Quais são os gatilhos e a transformação que você está fazendo. Ó, o Fabiano já disse, já estou lá. Beleza, Fabiano? Então, olha só, baseado em estudos de Antônio Damasio, a Universidade do Sul, na Califórnia, sabemos que pessoas com lesão no cérebro emocional não conseguem tomar decisões, mesmo tendo sua lógica intacta. Se uma lesão acontecer no seu hemisfério direito, muitas vezes ela vai ter uma dificuldade de tomar as decisões, mesmo que o seu lado analítico, planejador, matemático, entende? O seu lado racional, hemisfério esquerdo, o seu arquiteto esteja intacto. Porque quem faz a ação é o seu hemisfério direito. Então, é como se você colocasse o seu hemisfério esquerdo como um arquiteto e o seu hemisfério direito como o pedreiro, aquele que coloca em ação a situação. Então, se você tiver uma lesão no seu hemisfério direito e pontualmente em uma área do cérebro, você não vai conseguir tomar as decisões. Então, não tem como você tirar as emoções em vendas, não tem como você ser 100% racional. Isso é balela. Você vai precisar trazer a conexão emocional e você vai ver isso logo à frente. Mas em high ticket você precisa colocar a lógica, a matemática e a transformação que você vai colocar na vida dessa pessoa. Da mesma forma, você precisa agora em low ticket entrar nos gatilhos emocionais, apresentando a mudança e a transformação que você está, mas já ser intencional para fazer o pitch de venda, porque ele é um ticket baixo e você agora já está negociando com essa pessoa. Então nós precisamos entender que o cérebro ele compra por emoção, mas ele se justifica pela sua lógica, né? E isso é fundamental para que você tenha esse entendimento. O cérebro humano possui dois hemisférios, o esquerdo mais analítico, racional, e o direito mais criativo e emocional, como eu acabei de falar. Também funciona em camadas, né? O neocórtex, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo pensamento lógico e linguagem. E o sistema límbico, responsável pelas emoções e memórias afetivas. Qual é a boa notícia? Não tem como você isolar um e atuar somente no outro. É impossível que você faça isso. Você precisa estar utilizando os dois. Um abraço aí ao Victor, a Kátia também, que entrou aí conosco. Então, o sistema límbico ele é ativado por histórias, expressões faciais, tom de voz e elementos visuais. A nossa linguagem não verbal, ela está baseada em apenas 7% no que você fala. Ou seja, tudo que você está agora comunicando de uma maneira, por exemplo, como o seu tom de voz. Você está vendo que eu estou aqui com energia para essa live, porque eu estou empolgadíssimo
para o workshop Neurobusiness Estratégico no sábado. Nós vamos decodificar o ponto cego do seu cliente. Agora, você vai ver que o tom de voz ele é responsável por uma emoção. E automaticamente a sua linguagem, as suas expressões, a sua careta, o seu sorriso, tudo isso ele vai trazer uma expressão. Então não é exatamente o que você fala, mas é o seu tom de voz, 38%, e 55% é como você está se comunicando na sua expressão agora com o seu corpo, uma linguagem não verbal. O cérebro, através das nossas amígdalas, que são do tamanho de uma ervilha, uma em cada hemisfério do nosso cérebro, que atuam como sensores, vão estar já identificando e trazendo uma percepção sobre se você realmente está entregando algo verdadeiro, se você domina, se você está inseguro, se você está gaguejando, se está passando alguma situação que você não está demonstrando agora firmeza e autoridade no que você está falando. A percepção gera uma conexão e vai para o seu hemisfério direito, aonde tem o hipocampo. Automaticamente, nós conseguimos entender que isso é fundamental para a gente ter esse ajuste, né? Então, olha como é importante. A dopamina, que é um neurotransmissor, mas que ativa e libera através da recompensa, quando nós temos a recompensa, quando o cliente percebe uma recompensa emocional, uma segurança, status, alívio, um cenário de ganha-ganha. Ele precisa ter um cenário de ganha-ganha. Quando ele tem esse cenário de ganha-ganha, automaticamente ele começa a ter a percepção através desse processo de neurovendas e o cérebro dessa pessoa começa a entender o seguinte: essa pessoa está me entregando algo que é realmente extremamente importante e eu, com isso agora, preciso entender. E essa pessoa começa a entrar naquele processo seguinte: como que eu vou agora responder e ajudar essa pessoa? É porque entra o processo do cenário de ganha-ganha, de gratidão. Por isso que em high ticket você é contratado, você tem o seu contrato, mas você sempre vai atuar para fazer mais do que você é pago. Porque no high ticket é extremamente importante você ter o seu LTV, o Lifetime Value, é o tempo que o seu cliente está com você. O tempo que o seu cliente está com você é fundamental para você agora estar elevando e escalando o seu negócio. Lembrando que estamos falando sobre neurovendas, aonde será um dos pilares que nós vamos estar falando do nosso workshop Neurobusiness Estratégico, decodificando o ponto cego do nosso cliente, ok? Então, nós vamos entender aqui três áreas que é fundamental. As nossas amígdalas, que não são da nossa garganta, mas sim cerebrais, que atuam como sensores do tamanho de uma ervilha, ela traz a você o senso de hipervigilância. Ela sobrevive, foge, ela traz ali aquele processo seguinte: olha, Hum, essa pessoa só quer me vender. Essa pessoa está colocando aqui, ó, medo, escassez, preço. Ela ativa alertas em nosso cérebro e que ela traz um processo psicossomático. Se a pessoa estiver agora, vou falar em duas áreas, no high ticket, alto bilhete, e ela entender que você está empurrando essa venda, essa pessoa vai correr. E sabe por quê? Porque ela vai entender que você agora está forçando uma venda de alto valor em que ela precisa ter lógica, não somente uma questão emocional. A lógica na tomada de decisão é fundamental, ok? Diante disso, você precisa entender que o seu sistema límbico, ele sente a confiança, entende a empatia e o desejo. E já o neocórtex, né, ele pensa, ele tem dados, provas, lógica, matemático, analítico, planejador, hemisfério esquerdo. Uma venda eficaz precisa ativar os três. Então, você consegue entender agora se você está vendendo baixo ticket ou se você está vendendo high ticket, porque você precisa entender essa percepção. Estudos da Universidade de Stanford, né, nos Estados Unidos, trazem para nós que histórias aumentam em 22 vezes mais
a memorização de uma informação comercial. Ou seja, quando você cria algo chamado storytelling, você conta uma história diante de uma situação que você está apresentando. Quando você traz agora, por exemplo, dados como provas sociais, quando você traz agora uma pessoa trazendo um depoimento sobre o que ocorreu na vida dela, você agora está trazendo um storytelling, essa pessoa está tendo conexão emocional. Ela está entendendo o seguinte: olha só, ocorreu na vida dessa pessoa, pode estar ocorrendo na minha vida também. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, imagina você agora contando uma história, diferentemente de você chegar agora querendo empurrar uma venda. Então, é fundamental que você entenda os erros comuns de um consultor ou até mesmo de um vendedor, vamos falar assim também, tá? Focar apenas em benefícios lógicos e produtos. Se você focar apenas em benefícios lógicos e produtos e não gerar um gatilho nessa pessoa, uma dopamina, um sentimento de recompensa que vai estar ativando esse desejo, entende? Que vai estar ativando no cérebro dessa pessoa a recompensa, você acaba não ativando um gatilho de urgência ou de escassez, muito utilizado para low ticket, ok? Baixo ticket. Com isso, você não está agora conectando com a dor emocional do cliente. Ou seja, você não investigou, você foi preguiçoso, afoito, e você está agora naquela adrenalina. Por mais que você esteja na necessidade, por exemplo, de fechar esse contrato, não demonstre essa ansiedade, mas trabalhe com uma inversão de polaridade para que você possa agora estar trazendo a essa pessoa a percepção que ela está agora tendo um grande benefício em um cenário de ganha-ganha com você, para que ela possa estar dentro da sua mentoria, para que ela possa estar fechando agora esse contrato com você, num contrato de coaching, na psicologia, por exemplo, num processo de terapia cognitiva comportamental ou terapia, diversas terapias que existem, num processo para você terapeuta, num processo para você, consultor que está fechando um grande negócio, você daqui a um pouco que é um agente, né, que trabalha no ramo imobiliário, vende alto padrão, você precisa ter esse entendimento, porque é um jogo fundamental que você inverta a polaridade, ok? Diante disso, você precisa ter uma estrutura de uma neurovenda eficaz. E eu vou trazer aqui pequenos passos. Lembrando que nós estamos de uma live de aquecimento. Conexão emocional. Você precisa ter um rapport. Você precisa ter a empatia, identificação com a dor dessa pessoa. Isso vem através do mapeamento. História, estudos de caso. Outro cliente passou exatamente por isso. Entenda que nessa prova social, o fulano de tal, do mesmo ramo que você, acabou investindo em nossa mentoria e passou de X para XX, aplicando a nossa metodologia chamada Ruios Empresarial, através da neurociência aplicada aos negócios. Você também pode colocar agora um alívio visual, mostrar como será a solução. Você está ativando a dopamina, esse sentimento de recompensa em sua apresentação. Segurança. Você precisa estar passando segurança para o seu cliente. Depoimentos, garantias, autoridade é fundamental para que você traga essa percepção do que você está fazendo. E também o gatilho de escassez ou de urgência real, o número de vagas ou tempo limitado. É fundamental que você agora estabeleça esse gatilho, mas sendo verdadeiro. E você pode colocar, por exemplo, um bônus. Você agora que está participando do workshop Neurobusiness Estratégico, por você estar aqui junto conosco, você vai estar recebendo isso, isso, isso e aquilo, e automaticamente você vai estar com esse bônus. A boa notícia é que esses bônus são maravilhosos, mas é muito importante que você adquira ele dentro do processo da nossa mentoria, se for baixo ticket, ou que você tenha um follow-up agendado para, no máximo, em 48 horas, você mantendo o bônus através de um Pix compromisso, por exemplo, e aí você conseguir estar ajustando.
Entende? Você precisa inverter a polaridade e ter a organização daquilo que você está fazendo. Um abraço aí ao pastor, o César. César, olha aí, olha aí. Um abraço, César, saudade. Né? O adestrador também, Paulo Ricardo. E agora nós vamos trabalhar gatilhos de neurovendas. Gatilhos de neurovendas estão baseados em pertencimento. Olha só, entenda aqui que mais de 500 empresários já passaram por isso. Olha, aqui nós estamos falando de um gatilho de autoridade. Mais de 500 pessoas já passaram por essa situação. Outra área, né? A curiosidade. Há estratégias que poucos usam e acabam funcionando, e aí você começa a colocar. Entende? Validação social. Veja o que os nossos mentorados estão falando de nós. Então, quando você agora coloca gatilhos da área de neurovendas, você também está trazendo uma percepção, um sentimento que você não é o único, que você não é o primeiro e que você agora está nesse processo com alguém que está te passando segurança, ok? Quando a gente fala sobre neurovendas, é fundamental que eu fale sobre emoções. E eu vou trazer aqui um caso prático, um caso clínico, tá? Aliado à neurociência e à cognitiva comportamental, para que você possa entender o que acontece na mentalidade de um consultor de negócios e que ele possa estar agora se sabotando. Vamos lá? Um caso prático, então, que nós temos aqui. Nós temos uma situação. O vendedor tem medo de parecer insistente e evita oferecer. O pensamento automático dele é: se eu insistir, vou incomodar e perder o cliente. Então nós temos uma situação. O consultor ele tem medo de parecer insistente e evita oferecer o seu negócio. O pensamento automático é: se eu insistir, eu vou incomodar e perder o cliente. E qual é a emoção que você está colocando aqui? Uma emoção de insegurança, de vergonha. E o comportamento? Não passa a oferta, não fecha vendas. E automaticamente ele tem uma reação fisiológica em seu corpo. Um suor, uma sudorese, um excesso, por exemplo, de suor, taquicardia, tensão, um neurohormônio, os olhos esbugalhados, respiração ofegante. É agora, tudo isso por quê? Por causa de uma crença mal adaptativa. Você trabalhar sobre vendas, existem muitos experts que trabalham sobre vendas, mas você precisa entender o seu comportamento e o comportamento do seu futuro cliente. Diante disso, é fundamental que você entenda uma crença mal adaptativa que pode estar estabelecida na vida dessa pessoa. Vamos lá, então? Vamos resolver esse caso? O vendedor ou o consultor, ele tem medo de parecer insistente e evita oferecer. Primeiro de tudo, você está oferecendo algo ilícito? Então, a tendência é que não. E o pensamento automático é: se eu insistir, vou incomodar e perder o cliente. Isso não pode ser uma generalização em seu cérebro. Você precisa atuar com uma pressuposição. Porque você pode entender que pode ser 100% verdadeira a sua narrativa ou zero. Porque se eu insistir, vou incomodar e perder o cliente. E se você agora trazer uma outra neuroassociação, como eu estou agora apresentando algo lícito, que vai transformar a vida dessa pessoa, que vai mudar a forma como ela vai atender os seus clientes, ou o produto que ela tem comigo, que ela vai agora levar e que realmente é verdadeiro, ela vai ter uma mudança em sua vida. Então, quando eu apresento o meu projeto, eu apresento com total autoridade, porque a pessoa vai estar investindo em nossa mentoria, mas vai levar algo para o resto da sua vida. Então, eu coloco o seguinte: se eu insistir, eu vou incomodar e perder o cliente. Isso não pode ser uma generalização, porque você está com medo da rejeição. O medo da rejeição faz isso. E automaticamente esse medo da rejeição vai te impedir de você avançar. E isso pode ser 100% verdadeiro ou zero. E se esse cliente saiu? Ok, próximo. Entende? Você precisa mapear e entender quais são os gatilhos, quais são as objeções,
mas se esse cliente não for o potencial para comprar de você, próximo. Automaticamente, você pode pensar o seguinte: se eu insistir, vou incomodar o cliente e perder o cliente. Agora, se você também colocar uma pressuposição, você pode colocar o seguinte: e se eu insistir e esse cliente comprar e eu mudar e transformar a vida desse cliente? Isso faz sentido? Então, nós precisamos entender que o medo da rejeição vai te aprisionar. O medo da rejeição te aprisiona. As pesquisas comprovam, inclusive tem esses artigos lá no meu site ruiosempresarial.com.br, numa área chamada barra blog, e você vai ver lá pesquisas, tem inúmeros artigos que eu coloco lá, pesquisas que falam que o nosso cérebro ele tem 2 vezes mais medo de algo novo do que de ganhar. Então, por vezes, ele vai estar te prendendo 2 vezes, entende? Te segurando para não correr algum tipo de risco. Então, ele está muito mais propício à perca do que ao ganho. Você, em neurovendas, precisa entender isso. Muitas vezes você vai fazer uma força para trazer uma transformação e apresentar para a pessoa, mas ela tem um gatilho de medo estabelecido muito grande em seu cérebro, porque são neurociência. Mas agora, se você falar o seguinte, vamos trazer aqui algo fundamental e um gatilho chave aqui, que é já, esse gatilho já é de sábado, ok? Agora imagina você falando com uma pessoa e dizendo o seguinte, olha só, vamos criar um caso fictício aqui do Roberto, por exemplo, né? Faz sentido, Roberto, que você deixando agora de adquirir a nossa mentoria, aonde nós trouxemos aqui diversas áreas de apresentação e transformação em sua vida, que você está deixando muito dinheiro na mesa? Não travou, não. Eu fiquei quieto para incomodar o seu cérebro. Foi justamente isso que eu fiz. Entende? Isso é fundamental para que você veja as tomadas de decisões, ok? Mudar a percepção, ter entendimento e não ficar focado em uma área apenas, ok? E a reestruturação, então, uma nova crença. Apresentar valor não é forçar, é ajudar quem precisa. Comportamento novo. Usa a história, ativa emoções e fecha com segurança. Isso é fundamental. E o fechamento que eu quero colocar aqui, tá? Venda é uma experiência emocional antes de ser uma decisão racional. Isso é fundamental que você entenda essa frase que eu estou colocando aqui. Venda é uma experiência emocional antes de ser uma decisão racional. Ok? Certo, gente? Quero te deixar aqui o meu muito obrigado, essa live que nós estabelecemos aqui e vamos agora avançando e priorizando. E amanhã tem mais live, onde nós vamos estar falando sobre neuroliderança. Não perca! Essa live ela vai ficar, assim como todas as outras, salva por apenas 24 horas. Então, não perca esse momento, porque é apenas 24 horas que você vai ter acesso a essa live. Um forte abraço e nos vemos logo mais.